O som tá bom? A câmera também tá boa? O vídeo? A Natane. Eu abri mais cedo, né? Porque é fazer teste. Pra ver se tá tudo ok. Tem que esperar um tiquinho. Fernanda. Quando for umas 8h02, né? Já faz uma prece. Ou pode começar 8 em ponto. Dá uma tolerânciazinha dos 2 minutinhos. Ah, que legal. Eu posso clicar no aceno. Eu também interajo, né, com a tela aqui. Ah, então beleza. Espera 2 minutinhos. Eu não conheço muitos recursos do Instagram, não. Nem mexer muito, depois faço trem errado. Que doideira. Tem muito recurso no Instagram. Vai esperar mais um minutinho e nós vamos iniciar então. Boa noite para quem está chegando. Nós estamos só aguardando aí. Agora sim. Vamos iniciar com a prece. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Instagram da Paulo Estevam, né? É uma casa muito parceira do Caminheiros, nas atividades, nos ideais. E hoje eu vou poder contribuir com o estudo. Então, antes de fazer uma prece, pessoal, só fazendo uma introduçãozinha bem rápida, o Mário me deu, né, a possibilidade de escolha do tema, e eu escolhi um tema que eu gosto muito, porque é um tema que eu acho muito desafiador, eu tinha muitas dúvidas em relação a ele, quero entender a perspectiva da deportação, a perspectiva da raça adâmica, na leitura direta do Velho Testamento. Então, porque o Velho Testamento ele é muito rico em ensinamentos, só que, né, existem alguns exageros devido à nossa falta de habilidade na interpretação. Então, eu lembro que há uns 5 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um mini curso que o Haroldo começou a
publicar no YouTube mesmo, todo mundo tinha acesso, de vídeos, estudando, né, ali à luz dos textos antigos, das pesquisas que ele vinha fazendo, né, tanto que ele chegou a traduzir a Bíblia do original grego e vai fazer ela completa aí, se Deus quiser, né, tomara que saia esse ano, ano que vem, para abrir o leque dos nossos estudos. Então hoje nós vamos fazer esse estudo, né, de Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é um capítulo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, e mais especificamente o item 6 e 7, que fala da situação da Terra. Então, só que eu vou fazer esse estudo diferente, de em vez de pegar essas referências, eu vou buscar o Velho Testamento como referência, e aí ao longo do estudo nós vamos refletindo sobre algumas percepções que nós podemos extrair da narração de Adão e Eva. Beleza? Contextualizando aqui para a experiência nossa de espíritos milenares, de espíritos que têm experiências em outros planetas e com o momento atual que vivemos. Tá joia? Então nós vamos ver que não é um processo novo para a gente, transição planetária, deportação, né? É um processo que nós estamos mais do que habituados, só que com o véu do esquecimento nós acabamos esquecendo um pouco. Então agora eu vou fazer a prece inicial. Convido a todos vocês a me acompanhar para a gente, né, não obstante estarmos distante e através dos recursos, né, digitais, se faz imprescindível, né, agradecer a Deus por essa oportunidade. E por isso, e tantas outras coisas, que eu agradeço a Ti, Pai, nosso amado e zelador, que rege as nossas vidas, a nossa evolução, que nos dá os recursos necessários para a evolução, para o crescimento, que nessa noite possamos aprender um pouco mais sobre as Escrituras, sobre os ensinamentos dos Espíritos, que possamos juntos mergulhar nessa grande viagem de mais de 3.000 anos atrás, quando foi nos deixado por Moisés, esses sábios ensinamentos atrás de simbolismos, que com a ajuda da doutrina hoje nós podemos desvendar. Que não nos falte a humildade e a simplicidade para entendermos que o que vamos fazer hoje é um arranho na superfície do que há ainda no fundo da nossa história espiritual. Muito ainda há para se descobrir, para se aprender, principalmente para que nós possamos viver experiências há muito tempo perdidas. Que possamos pautar toda a fala, toda a reflexão nos ensinamentos de Jesus e na doutrina. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos que vamos, pessoal. Sem mais delongas, então há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso significa para nós, de maneira muito simples, que não é só a Terra um planeta habitado, não é? Nós sabemos que Deus criou essa vastidão planetária, essa vastidão de sistemas solares, de galáxias, da qual a humanidade não faz sequer nem de uma parcela ínfima para atender finalidades de diversos espíritos, né? Nas suas fases reencarnatórias. Nós não somos exceções, então nós temos uma história interplanetária, uma história que está para além da Terra. Muito bem marcada, né, no livro A Gênese de Kardec, quando ele fala lá dos anjos decaídos, quando ele comenta a passagem de Adão e Eva, muito bem também delineado na obra do Emmanuel, quando Emmanuel fala, né, no livro A Caminho da Luz, dos processos de deportação, da nossa chegada no planeta Terra. Então são fatores que já estão numa vastidão de obras espíritas. Mas hoje eu fui lá no Velho Testamento, já é uma palestra que eu tenho feito há algum tempo, para poder ali extrair do espírito da letra, o que é isso, a questão de Adão, Eva, o que é essa serpente, olha, como assim Eva da costela. Lógico que não vai dar tempo de fazer um estudo muito longo, muito comprido, porque o nosso tempo é curto, mas já vai aguçar a curiosidade. Então eu separei alguns versículos do livro Gênesis de Moisés, que é o primeiro livro do Pentateuco mosaico, e vamos refletir sobre esses versículos. Então aqui atrás do celular tem meu computador com os versículos e palavras-chave que eu coloquei para ir me lembrando aqui da reflexão. Então o primeiro versículo, nós vamos pegar aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Está narrado assim:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é, o Haroldo ele nos ensina que essas narrações, né, proféticas, essas escrituras do Velho Testamento, elas tinham um alto nível simbólico, que ele chega a falar para a gente, no estudo que eu fiz com ele no YouTube, que para o pessoal daquela época chega a ser quase como as lendas e os folclores da nossa. Só que eles tinham um caráter mais impactante na vida daquelas pessoas por causa do quê? Da ignorância científica que ainda existia. Então, o Haroldo conta que isso eram até contos de formas poéticas, que eles cantigas. Então, muitos trechos do Velho Testamento eram cantigas que se passavam pelas tradições do povo hebreu daquele tempo. Então, olha que diferente. E nós, muitas das vezes, pegamos esse texto achando que é um tratado científico, uma revelação absoluta e literal de como a lei divina funciona. E não é assim. Então, quando a gente vê aqui falando que Deus, o Senhor Deus, né, ele criou o homem do pó da terra, já é um erro, né? E não tem como discutir quanto a isso mais. Então nós não vamos nos deter a essa literalidade. Espiritualmente falando, a terra ela vai nos remeter aqui ao princípio material. Lembrando o livro dos Espíritos, que existem 3 princípios primordiais para tudo que existe no universo. O maior de todos, Deus. Deus então cria outros 2, princípio material, princípio inteligente. E aí o Kardec chama isso de trindade universal, porque tudo emana de Deus, do princípio material e o princípio inteligente. Então, quando no Velho Testamento se fala que o homem foi formado da terra, do pó da terra, é uma referência ao princípio material, muito claramente para nós hoje. E quando segue falando que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, o que nós estamos falando? Ali é o reino divino, ali é o ar divino. Ou seja, ali é algo muito próximo do que é o próprio Criador. Ou seja, é algo que vem dele. E aí nos remete ao princípio inteligente, que forma os espíritos. E aí quando então tem essa ligação, princípio material, princípio inteligente, que os espíritos, né, o princípio inteligente vai começar suas evoluções lá no reino mineral, até o hominal, para alcançar o angelical, é a referência que aqui está se fazendo, no livro da Gênesis. Tanto que aí ele fala, após criar o homem da terra e Deus soprar de suas narinas, ele passou a ser o quê? Um homem vivente, ou seja, o princípio material e o princípio inteligente isolados, eles não constituem vida, eles não constituem seres. Então a vida se processa quando Deus dá-lhe, né, não sei o que exatamente ele faz, mas quando ele utiliza do princípio inteligente, do princípio material e coloca aquele princípio para passar pelas experiências de evolução, aí então ele vai chegar a uma condição futura de ser um ser o quê? Vivente. Um ser racional, um ser que pensa, um ser que sente. Então eu quis trazer esse trecho para ilustrar já a abertura do nosso tema. Deus responsável pela nossa criação. E aí então, já passando por o versículo 9 do capítulo 2 da Gênesis, nós temos o seguinte: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também nesse jardim. E aí a primeira coisa que eu gosto de frisar nesse versículo: Deus criou o universo, representando aqui toda essa estrutura onde nós temos os recursos para nos auxiliar. Dentro do universo, Deus ele estabeleceu uma lei principal, que é o quê? A lei de amor, que é a lei que vai estabelecer a vida de relação entre os seres. E aí, na simbologia da Bíblia, nós temos que entender que para aquelas pessoas, o universo constituía só o quê? Aquele espaço que eles estavam, a Terra. E mesmo a Terra nem era circular, né? Mas a Terra era o universo deles. Então, quando fala Terra aqui, nós já temos que pensar o universo. Quando fala jardim, um lugar circunscrito dentro da Terra, aí nós pensamos moradas, planetas.
Quando nós vamos ver Éden, adjetivo, paraíso, coisa boa, nós vamos remeter ao quê? Planetas em condições felizes. Planetas que, pelo menos para quem lá está, positivo. Então, quando fala que Deus criou e fez brotar, né, toda árvore agradável à vista, ou seja, qual que é a primeira preocupação de Deus para conosco? Que tenhamos condições de vida o quê? Tranquilas, pacíficas, que temos condições de vida que possam o quê? Subsidiar a nossa evolução. Deus não nos jogou para uma evolução a Deus dará aleatoriamente, cada um por si. Ele proveu primeiro de quê? Vários recursos agradáveis à vista, ou seja, agradável aos sentidos. Então, na experiência evolutiva do princípio inteligente, e que se torna um espírito, nós temos os recursos para que essa experiência seja agradável. E aí ele frisa aqui no versículo 9, Moisés, que Deus criou uma árvore que é o centro. Nesse jardim, nessa experiência no universo, nessa experiência dentro dos planetas, sempre tem uma árvore que é a referência, que é a da vida, porque ela vai simbolizar as aspirações superiores que nos levam ao amor. Os frutos dela são as atividades voltadas para o quê? Para os bons sentimentos, para as boas práticas, para as boas maneiras, que é aquilo que Jesus vivenciou. E ao lado, não é centro, mas pertence ao jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Kardec frisa lá na Gênesis. É a árvore do quê? Do discernimento, da consciência, do livre-arbítrio. É a árvore que nos dá a ponderação do que é justo, do que é injusto. Então, o que ele está querendo dizer para nós? Deus nos deu na nossa formação também, né, nos processos evolutivos dos planetas, os meios de compreendermos o que é certo e o que é errado. Simbolizado no jardim, então, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Resumindo, Deus nos criou, os planetas estão como jardins de felicidade para nos auxiliar a evoluir, e todos os lugares do universo nós vamos ter como lei principal a vida de amor, a vida voltada ao bem, e as experiências no desenvolvimento intelectual, simbolizado pelo aprimoramento da nossa consciência, do nosso bom senso, que é a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Segue narrando para nós na Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, qual que é o objetivo da criação do Espírito? Aqui fala um pouco disso. Está lá no versículo 15, capítulo 2 da gente. Para que Deus me criou? Para lavrar e guardar, ou seja, trabalhar no progresso de si mesmo e do próximo, na seara dele. Porque a seara é o universo, então todos os lugares nós somos convocados ao trabalho, a lavrar. Mas guardar é ainda tão importante quanto, porque é preservar os frutos do trabalho. O que é isso na prática hoje? Eu tenho a consciência que eu tenho que fazer o bem, e eu tenho a consciência maior ainda que eu tenho que preservar o bem que eu faço. Ou seja, eu não posso esmorecer, eu não posso recuar diante a atividade da vivência no bem. Eu não posso achar que lavrar com Deus, trabalhar com Deus, é um momento isolado. Ele é perpétuo, tanto que é lavrar e guardar. Então está lá no Velho Testamento nos dando o motivo da nossa criação. Deus nos fez para que nós pudéssemos trabalhar e evoluir para a nossa evolução e a evolução do meio que estamos e preservar esses frutos do trabalho. Segue a narração. Estou indo mais rápido porque eu quero chegar numa parte da Adão, Eva e a serpente, que ali a coisa fica mais difícil. Principalmente para nós, que vamos estar nessa condição. Então aqui eu estou fazendo um apanhado antes de chegar nesse diálogo. E aí segue a narração assim do próximo versículo, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. Olha só, Deus nos criou, o universo é infinito, ou seja,
podemos gastar recursos infinitos, sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter experiências novas, para ver o tamanho do amor de Deus, tamanha preocupação de Deus para com seus filhos. Ele fez simplesmente um universo que é infinito. E aí nós hoje sabemos, a nossa ciência caminha para essas descobertas de que? Multi-universos. Então Deus não se contentou em criar um universo infinito, cheio de possibilidades, ele criou vários. Porque se por acaso a sua evolução for tamanha que um universo infinito já não é o suficiente para que você tenha experiências, tem outro. Olha o nível que isso chega. E aqui está simbolizado nessa fala. Deus criou de toda a árvore dos jardins comerás livremente, ou seja, mas da árvore do conhecimento e do mal, dela não comerás. Ou seja, eu crio um universo infinito, infinito de possibilidades no bem, no amor, na tolerância, na democracia. Você só não pode escolher uma. Qual? A que foge a esse princípio. O que fugir da linha do amor, consequentemente está numa linha contrária, porque tudo que for bom está na linha do amor. Então não é uma imposição, é uma forma de viver, porque não tem outra escolha se você sai do amor. Não há um outro bem que não esteja dentro da linha do amor. Então Deus fala, olha, eu criei todas as possibilidades para vocês crescerem felizes, com o livre-arbítrio, com seus sentimentos, com a sua criatividade, mas não busquem a experiência do mal, que é simbolizada no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus nos dá a consciência, mas quando negligenciamos essa consciência para buscar os prazeres mundanos, as ideologias mundanas, nós saímos do foco. E aí, o que ele fala como consequência? Porque no dia que dela comeres, ou seja, a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Olha que interessante. O espírito morre? Não. Né? Tranquilamente que não. Somos imortais. Mas existe a morte espiritual. Qual é essa morte espiritual? Aquela das experiências que a gente vê nas mediúnicas e nos livros. Quando o espírito ele se afasta tanto da experiência positiva, da experiência amorosa, do esforço de se concretizar essa experiência, ele começa o quê? Perder a conexão com o Pai, perder a conexão com a sua própria essência divina. E ali ele fica como um zumbi, seja encarnado ou desencarnado, levando até processos de ovoidização, processos onde o espírito fica ali inerte no plano espiritual. E por isso que Jesus, quando ele encontra com a mulher samaritana, ele fala, olha, eu venho trazer a água viva, vida em abundância. Porque antes, sem o conhecimento que eu trago, vocês tinham uma vida superficial. Agora que eu falo das questões espirituais, as suas vidas serão diferentes, serão mais resplandecentes, porque vai ao encontro agora da destinação que vocês se desviaram. Então Jesus vem para ajudar a raça adâmica, a experiência falida de Adão e Eva da serpente, para eles se reconectarem com o divino dentro deles. Então esse morrer é o que nós vivenciamos hoje. Quando a gente, por exemplo, hoje na pandemia, nós não temos mais as oportunidades de estarmos efetivamente num trabalho espiritual, e de leve a gente já sente um desânimo, a gente já sente que as energias já não estão a mesma coisa, um cansaço, uma ansiedade. Agora pensem nisso, vivenciado e experimentado no mal. Pensem não só estar ausente, como ainda voltado ao mal. É essa a escolha do fruto proibido. Então, não é que Deus é ruim, não. Deus limita, não. Ele criou um jardim do Éden, um paraíso, cheio de árvore, com uma principal que é o amor, e a gente vai, escolhe a única que não pode, que é do orgulho e do egoísmo. E aí segue falando para nós assim, e disse a Adão, agora fazendo referência à mulher, a Eva, eu vou fazer muito breve essa parte, porque isso aqui daria um outro estudo. Em relação à Eva da costela, não, né? Cientificamente isso não tem nada a ver. Mas a ideia ali, primeiro que nós temos que ver a essência da fala. Suponhamos que aquela sociedade fosse a mulher a mais valorizada, que desse as ordens, só ia trocar o homem que viria da costela da mulher. Como era uma sociedade, né, patriarcal, é a mulher que sai da costela. Mas qual que é o fundo disso? Mesma origem, identidade de princípio.
E aqui nem se trata de homem físico e mulher física. Se trata de quê? Polo masculino e feminino. Se trata do quê? Duas características do mesmo ser. Nós estamos falando de um ser só, que tem o polo masculino e o polo feminino. Ou seja, o polo masculino desenvolve a razão, raciocínio, as experiências encarnatórias. O polo feminino desenvolve mais a sensibilidade e a emotividade. Ambos são necessários para a evolução, porque todos são a mesma origem, que é o princípio inteligente em desenvolvimento. E a fala é o seguinte: e disse a Adão, Deus, esta é agora osso de meus ossos. Ele fala, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24. Olha que interessante isso. Quando ele fala serão a mesma carne, é a ideia de quê? Aliança, de comunhão. Então, eu tenho que estar com o meu lado, com o polo masculino do meu espírito, em comunhão com o polo feminino. Então, sou machão demais, não sei o que, tal. Está em desacordo. Vai ter que passar pela experiência feminina para ajustar, ou se sensibilizar mesmo na experiência feminina, ou masculina, do aspecto do polo feminino, que não tem a ver com o quê? Com biologia. Exemplo, se você pega Chico Xavier, você fala, Chico Xavier é hétero ou é homossexual? Para esses espíritos que conjugam tanta evolução dos dois polos, eles encarnam, e o lado mais físico dos polos, que aí vão ter caracteres que são identificáveis, né, é indiferente. Jesus era homo ou era hétero? Outra coisa. Os polos de Jesus masculino e feminino já se identificaram numa só carne, ou seja, aquele espírito, ele tem todas as aptidões que se desenvolveu nas encarnações quando ele era mulher e que se desenvolveu nas encarnações quando ele era homem. Encarnou muito como mulher, então tem mais fortemente por causa das experiências ali maternais, em casa, então tem isso muito forte. Aí vai como homem. Isso não significa que ele será homossexual. Ele pode ser um homem extremamente afetivo, extremamente carinhoso, porque desenvolveu esse polo, o feminino, e isso se manifesta. E se ele for homossexual também se justifica pela experiência que ele pode ter tido por mais vezes no corpo feminino. Então, o que a Gênesis está tratando aqui é polos, ele não está tratando seres biológicos. O que Deus está falando aqui para nós? Resumindo, não há evolução se o espírito só desenvolve a razão ou só desenvolve o coração. Quando nós estamos evoluindo no princípio inteligente, o que se desenvolve primeiro é o quê? São os instintos. Dos instintos, conjuntamente, começa a se desenvolver o sentimento e o intelecto. Por quê? Porque o sentimento só é entendido como tal quando ele tem a razão. Um ser que já não tem razão das circunstâncias, ele dificilmente vai entender os mecanismos do sentimento. Mas sim, o sentimento tende a ser um desenvolvimento um pouco inicial do que a intelectual, porque a gente vê isso nos animais, que não obstante o intelecto ainda mais atrasado, eles já demonstram aspectos do sentimento, mas que estão ainda muito entrelados aos instintos. Então é difícil para nós fazer essa distinção. O que é importante é que Deus falou, sem intelecto e sem sentimento, ninguém vai para lugar nenhum. Saber demais, emoção de menos, sentimento equilibrado de menos, não progride, sentimento demais sem razão, também não progride. Então está falando, Adão, você é um ser duplo, no sentido de ter os dois polos. Por isso que no livro dos Espíritos fala, os Espíritos não possuem sexo como vocês entendem, eles possuem polaridades, que então se manifestam de formas diferentes no corpo. Perfeito, não vou avançar mais nisso, que aí já toma o tempo inteiro.
Mas é um pouco da reflexão. É muito mais ampla. Eu não sou também muito bom nesse aspecto, mas eu tenho essa convicção dos polos. Quem que era a Eva? A Eva é um polo do mesmo ser, de mim, de vocês que estão assistindo. Eu tenho a Eva dentro de mim, eu tenho o Adão dentro de mim, porque eu tenho os dois polos. Segue então a fala. Então vamos só tomar o cuidado, né? Porque tem muita gente que usa isso de maneira literal, estava falando de homem, estava falando de casamento. Não está falando nada disso. Estava falando, para aquelas pessoas até podia ser uma conotação nesse sentido, né? Mas para nós, quanto espíritos, sem chance. Né? Espíritas, né? Espíritos mais vividos, sem chance. Segue a fala. Ora, aqui, gente, vou dar uma pausa. Aqui agora, vamos colocar de lado esse aspecto que nós trabalhamos e vamos refletir agora no sentido psicológico e espiritual. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ver 3 personagens principais: a serpente, a Eva e o Adão. Então entendam que isso aqui são faces do nosso psicólogo, do nosso psicológico. Ou seja, são facetas das nossas experiências espirituais e dos nossos arquivos emotivos e psicológicos, que se manifestaram lá nos planetas anteriores à Terra e que nos levaram à deportação. Isso é muito importante, que nós vamos ver que nós somos serpente, Adão e Eva, um mais do que outros. Mas nós não saberemos quem nós éramos lá atrás. Nós temos que nos preocupar quem somos hoje. Então, olha que interessante esse diálogo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, primeiro, a criação física, né, tudo rege, né, a lei divina rege tudo. Mas a serpente, no simbolismo que ela vai ter de maldade, não é a criação de Deus, é uma criação nossa. Mas Moisés, não, para ilustrar aquele diálogo, ele tinha que colocar Deus como uma pessoa e eles tinham aquela crença que o Deus era o criador de tudo. Então, tanto bem quanto mal. Tanto que era um Deus ainda de castigo, de punição. Tá bom? Por isso que parece, mas que esse Deus é um ser que criou realmente. Vamos lembrar aqui agora que esse Deus aqui é a nossa o quê? Consciência, a lei divina impressa em nós. Então vamos lá. Ora, a serpente, que era mais astuta que todos os animais do campo do Senhor, que Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha o diálogo, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela é astuta, tem um interessezinho. Vou jogar uma ideia aqui para Eva. Está distraída a Eva. Vamos levantar uma conversa aqui aleatória para ela, né? Já estava observando, né? A serpente está ali embaixo, só observando. E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, porque Deus criou várias para nós, que é agradável a nossa vista, a nossa evolução. Deus não falta recurso e providências para nós. Aí fala assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha o erro, gente. Lá no início, eu vou voltar aqui, ó, no versículo, versículo 16, 17. Não, o versículo 9 fala assim, ó, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então, qual que é a árvore que está no meio? Qual que é o centro da nossa evolução? O centro de nossa preocupação? O amor. A evolução dentro dos sentimentos conjugados ao amor. E esse é o centro. O que Eva vai responder aqui agora? E disse a mulher, do fruto das árvores do jardim comerei, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Uai, Eva, o centro era a árvore da vida. É que temos que comer principalmente. A que não se deve comer é do conhecimento do bem e do mal, que não é a central. Então, perceba, olha que delicadeza. A Eva já demonstra um direcionamento, uma mudança de foco. O centro das atenções dela já são as cogitações do campo material. Já são as cogitações transitórias, que é simbolizado no fruto da árvore do conhecimento do mal. Ou seja, ela tem o conhecimento, não é espírito ignorante. Percebam que Adão e Eva já são espíritos instruídos, já são seres instruídos.
Então nós estamos falando de seres conscientes, ou seja, nós somos conscientes. Éramos lá antes da deportação, seres conscientes das leis. Só que vem a serpentezinha, não achemos que é obsessor, não achemos, vem a serpentezinha íntima e começa o discurso de que justificação, para o que compactuarmos com as nossas imperfeições e vícios. E a Eva, ou seja, já estava tendente a isso, fala, não, essa não pode comer, Deus proibiu, ela é o centro, né? Eu queria tanto, mas não pode. Não pode. Segue falando. Então a serpente disse à mulher, não, certamente não morrereis. Fica tranquila, Eva, Deus, as leis divinas não vão te atingir, não, elas nem funcionam assim. Se você viver de vida materialista e de coisas transitórias, você vai ser feliz demais, porque eu vivo assim. Isso daí é que colocaram na sua cabeça. Os religiosos, os espiritualistas. Não, vamos seguir esse caminho, não. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos comer desse fruto. Aí segue o diálogo. Porque Deus, olha a serpente, sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha que interessante essa narração. Então, a serpente faz uma proposta, Eva faz uma resistência superficial, porque já estava tendente a fazer isso, só nunca teve a coragem. Instigada pela serpente, ela o faz e dá para o Adão, e o Adão simplesmente come, ele não tem nem critério. E ele é o polo da razão. Ele é o polo do que? Do bom senso. Então, essa é a trama. Como que nós podemos catalogar isso do ponto de vista psicológico e espiritual? Nesses três personagens vão simbolizar a serpente, aqueles que se comprazem com o mal. A serpente já queria o desfecho da violação da lei divina. Ou seja, temos que identificar quais são as serpentes dentro de nós. Ainda existe impulso que estão rastejando para se manifestar e me tirar do rumo que eu assumi nessa reencarnação, quanto espírita, quanto cristão, quanto pai, quanto filho, quanto profissional. Mais do que isso, a serpente é aquela que se compraz com o mal. Eu ainda tenho sentimentos de me comprazer com o mal? Ou seja, dos deportados do paraíso, dos planetas em melhores condições, uma parcela são representados pela serpente, porque o psicológico deles, a vontade deles, era o mal. Outra, mas percebe que não eram maus por ignorância. A serpente, ela fazia parte do jardim. Então ela sabia das circunstâncias, de como funciona a lei. Ela quis violentar, que é mais grave. E aí a Eva, qual que é o perfil do psicológico espiritual da Eva? Do egoísmo. Daquela que é egocêntrica, que o sentimento se desequilibrou a tal ponto que agora ela quer as coisas para si. Eu admiro Deus, sou grato ao jardim que Ele me deu, aos frutos que eu já apreciei, mas eu quero fazer algumas coisas do meu jeito. Eu quero estabelecer as minhas leis. Então não vou violentar a lei dele, porque eu quero mostrar que eu consigo estar à margem das leis divinas. Não porque eu quero fazer o mal, mas é porque eu tenho um projeto pessoal de vida, onde eu sou mais importante que os demais. Esse é o pensamento de uma parcela dos deportados, que não obstante não se comprazerem com o mal, pensavam mais em si do que no bem-estar social, do que na evolução dos indivíduos, do que a caridade para com o próximo. Como é que é sutil? E aí vem o Adão. O Adão é o mais engraçado, porque o Adão era o que, a princípio, tinha mais recursos para lidar com a situação. Primeiro que ele é o que simboliza o polo da razão, aquele que já tem mais discernimento. É aquele que não pode se ludibriar por pouca coisa.
E aí qual que é a postura do Adão? Chega a Eva, Adão, vou comer, toma. Ah, comer. Ou seja, num determinado momento, o Adão resolveu atrofiar as suas faculdades intelectuais, as suas aptidões. E começou a viver o que eu chamo da síndrome do Zeca Pagodinho. Deixo a vida me levar. É aquele que não está preocupado em fazer mal, não está preocupado em fazer o bem, e ele vive conforme as circunstâncias. Então, se a coisa vai ficar boa, ele está junto, se ficou ruim, ele está fora. Ele não está preocupado com o que é certo e o que é bom. Ele só quer viver do jeito que for mais fácil, pelos atalhos. Então eu estou ali parado, você chega e me dá uma fruta. Você pegou, você teve coragem, então me dá aí, você já vai comer, eu como também. Então existe uma parcela dos deportados que são deportados pela conivência, pela preguiça, pela falta de ação quando poderiam ter agido. Pela omissão. E isso é muito importante. Porque dentro de nós existem esses três aspectos. O do preguiçoso, do omisso, o do egoísta e o ainda com viciações agressivas que já controlamos mais. Então isso levou a um processo de deportação. Não de exclusão, mas de reeducação. Eu não vou desenvolver aqui por causa do tempo e eu precisaria de um tempo muito longo para falar das punições que são registradas lá, que estão extremamente ligadas com os processos evolutivos da Terra, que são mais difíceis. A serpente vai ter um, a Eva vai ter outro, o Adão terá outro. Cada um correspondente com os seus atos, com os frutos que plantou, né? Com as sementes que plantou e com os frutos que colheu. Então, a narração bíblica, ela quer nos dizer que nós, num determinado momento, nos colocamos em condições de indisponibilidade para vivenciar a lei divina. Num determinado momento, nós perdemos o juízo que nós falamos, não, tem infinita árvores com frutos bons, de possibilidades criativas, de possibilidades de vidas sociais boas, de relações amistosas. Eu vou escolher a única que gera dor, sofrimento, angústia. Então, quando passa para o contato, né, de Deus, que é a consciência do ser, para o consigo mesmo, muitos naquele momento ainda assumiram uma postura infeliz, que é o que está registrado aqui, que é os últimos 3 versículos que eu peguei. Olha que interessante. E chamou o Senhor Deus a Adão. Ou seja, todos nós, uma hora, seja no plano espiritual, principalmente nós desencarnar, a consciência chama. Vão refletir sobre a vida? E disse, onde estás? Ou seja, o que fizeste da vida? Em que ponto você se situou? E ele disse, ouvi a tua voz. Ou seja, Deus falava com ele, né? A consciência fala conosco encarnado. Soar no jardim, porque o universo, Deus está sempre presente. E temi porque estava nu. Essa expressão, estava nu, é fantástica. Ele se sentiu o quê? Exposto. Porque ele abriu mão de todos os valores espirituais que ele tinha adquirido. Lembram do filho pródigo? Sai cheio de riquezas, cheio de posses. Num determinado momento ele se sente o quê? Fragilizado, está nu espiritualmente. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E aí, resposta do Adão, que foi a nossa resposta. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Agora a culpa é do outro. No momento que nós poderíamos ter arrependido, de falar assim, eu estou errando mesmo, dá mais uma chance reencarnatória, deixa eu permanecer nesse planeta, deixa eu voltar a abraçar a minha proposta existencial. O que nós fizemos? Por rebeldia, por indignação? Não, a responsabilidade é minha não, a culpa é do Senhor, porque o Senhor não me deu as circunstâncias tão favoráveis. A culpa é dele lá. Ou a culpa é da insuficiência que tem em mim. O Senhor que tinha que ter feito algo mais complexo. Eu sabia que eu não ia dar conta. Por que você deixou a árvore lá? Mas ele deixou várias outras. E na verdade o mal ele não deixou. Nós que criamos quando nós não comemos das boas. E aí chega para Eva. Ô Eva, fala lá. E disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizeste isso?
Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, se nós desencarnarmos hoje, tem como falar que fomos enganados? Tem como falar que a doutrina era confusa? Que o evangelho não estava claro? Nós fizemos isso lá em Capela. E aí as consequências foram reaproveitar, né, as experiências aqui, de maneira mais árdua. E aí a reflexão que é: estamos aqui, alguns há mais de 60 mil anos, alguns há 6 mil anos, alguns há menos tempo. E o que nós temos feito de diferente daquela época? O quanto serpente, Eva e Adão está ainda impresso em nossos espíritos? Foi a pergunta que eu me fiz quando eu fiz esse estudo. Como eu me libertarei? Eu abrirei agora o meu espírito para quais experiências? Se eu desencarnar hoje, eu tenho justificativas para alegar a minha não determinação em cumprir com o programa espiritual que eu tracei? Quem vai querer advogar essa causa? Então são reflexões que nós temos que pensar, porque por mais que Deus seja misericordioso e Ele não nos pune, Ele nos dará outra chance, a pergunta é para nós. Será que eu realmente preciso de outras experiências, de reinventar a roda, de reinventar o fogo, de ter uma crença politeísta, para depois entender que tem um Deus, e primeiro achar que esse Deus é homem, e depois achar que Ele é vingativo, para depois achar que Ele é bom, justo e misericordioso? Então a gravidade da pergunta não é em relação a Deus para nós, mas de nós conosco mesmo. Então eu vou deixar essa reflexão para a gente levar para casa. Depois continuem lá na Gênesis capítulo 3, versículo 14, que vem as punições. Tentam imaginar como que isso se deu na história da humanidade aqui. Como que a doutrina explica essa situação. Porque elas são muito importantes. Porque é muito importante. Nós estamos vivendo exatamente o mesmo momento. Transição planetária, deportação de alguns, chegadas de outros. E ninguém tem, a princípio, estabelecido que vai ficar ou que vai embora. Por isso a paz consciencial. Lembrem-se que não foi porque saímos de lá que a nossa consciência ficou em paz aqui. Tanto que até hoje nós estamos no dilema de resolver as nossas pendências. Por isso vamos abraçar o Novo Testamento, vamos abraçar a doutrina, vamos aproveitar este momento para nos fortificarmos juntos e não nos achemos inferiores por sermos serpentes, por sermos Adão e por sermos Eva. O primeiro passo de superação, como André Moreira disse uma vez, é abraçar as nossas sombras. Se não reconhecermos que ainda tem serpente em mim, que ainda tem Eva em mim, que ainda tem Adão em mim, não tem como eu fazer essa reforma, essa mudança. Guia e modelo nós já sabemos, né? Então agora é pôr na prática. Que Deus nos abençoe, nós temos uma semana iluminada e vamos que vamos, pessoal. Agradeço muito a todos, que Deus nos abençoe.